Muito bem, vamos fazer hoje então um vídeo sobre a matriz da decisão ponderada. Eu vou ilustrar essa ideia, é uma técnica que eu quero passar para vocês, tá? Mesmo quem não tem costume de utilizar a planilha vai conseguir usar, o cálculo é bem simples. Imagina o seguinte, você vai planejar suas férias e não sabe exatamente para onde que você vai. Tem vários destinos possíveis. Pode ir para Roma, pode ir para... Deixa eu abrir aqui, ó. Ver, né, todas... Tem uma grande riqueza cultural, mesma coisa em Atenas. Tem vários museus arqueológicos muito bons. Você pode ir para Miami, tem vida noturna, vai fazer compras. Tem praias também. Ou você pode ir para o Cairo, uma viagem mais exótica, também com muita riqueza cultural. Poucas pessoas vão, tem algumas complicações de logística para muita gente. Ou Cancún, vai para um resort, tudo bem tranquilo, tudo bem organizado, bem ensolarado. Então veja, cada uma tem suas diferentes vantagens, desvantagens, você está indeciso, tá? Então veja o vídeo da semana passada que eu falei sobre a paralisia de análise. Muitas vezes a gente quer encontrar uma solução perfeita e sentimos dificuldade. Então, com esse exemplo da matriz de decisão ponderada, eu espero transmitir esse conceito, essa técnica para vocês. Todo mundo já passou por um momento de alguma escolha difícil. Comentem aí aqui no YouTube. Se você passou por um momento que tem que decidir algo, pode ser algo na sua carreira profissional, algo de relacionamento, uma mudança grande de vida. No caso, a gente está escolhendo para onde vai passar as férias. Se você está diante de algo que é simples, tranquilo, não precisa de entrar nos detalhes da técnica que a gente vai usar hoje, tá? Mas tem momentos que você não tem essa clareza. Então, uma técnica simples, poderosa para você. A primeira coisa, você tem que entender por que é difícil acabar decidindo por as coisas. Porque você quer a decisão, a solução perfeita. E você não sabe quais são os critérios que vão te orientar para encontrar a solução considerada perfeita. A gente vai então ficar naquele problema da semana passada, que é a paralisia de análise. Quando você está aí diante de alguma coisa divertida, férias, vamos viajar para onde? Para Roma, Atenas, tudo parece bom. Agora vamos supor que você está preocupado com o custo, com o teu orçamento. Esse é um critério muito relevante. Às vezes você vai falar, eu quero ir para a praia. Então Cancún é muito bacana, muito interessante. Miami também tem praia, dependendo da época que você vai. E aí fica na dúvida. Será que vai valer a pena pegar um voo para Cancún? Não tem um voo que às vezes é um voo um pouquinho mais complicado? Então tem a questão da conveniência. Quando a gente está diante de várias opções boas, isso é muito comum. Você fica paralisado. Tá? Mais uma vez, a ideia dos destinos de viagem apenas para ilustrar, para você entender a técnica. Veja o vídeo da semana passada que a gente falou sobre como decidir de maneira sem ficar congelado. Então você tem que evitar esse medo de acabar indo atrás de uma escolha errada, que você vai ficar arrependido. E aí você fica procrastinando. Você tem medo de decidir porque cada escolha que você realiza, você está dizendo não para várias outras possibilidades. E no caso do conteúdo da semana passada, a intuição acaba ajudando muito. Eu falo muito assim, olha, não, decide uma coisa, segue adiante, porque conforme você vai avançando, você vai aprendendo e novas informações são reveladas para você. Não tem como você decidir paradinho no sofá da casa. Agora, isso vale para quando é uma situação simples. Em momentos que tem algo mais complexo, a ideia de você usar uma matriz ponderada acaba sendo útil. É isso que a gente vai ver hoje. Então agora vamos ver. A gente tem o pessoalzinho aqui, vou dar uma olhada
nos comentários que vocês mandaram, tá todo mundo acompanhando. Então essa matriz de decisão ponderada, gente, é uma ferramenta e ela vai ajudar você a quebrar um tipo de tomada de decisão complexa em muitas partes identificáveis, quantificáveis. É uma matriz, é uma planilha, é um gráfico que você vai usar. E veja, você vai colocar um peso diferente para os diferentes fatores que são relevantes para você, que mais importam para você. Então, no caso das férias, você pode, tanto faz colocar os destinos nas colunas, ou você poderia colocar os destinos nesse eixo aqui também, poderia inverter, dá na mesma, tá? Não é uma... Você vai adaptar da maneira que você vai ficar mais confortável de fazer o teu cálculo. A parte ponderada é o seguinte, você vai colocar os critérios de decisão. Então, no meu caso, eu coloquei qual que é o preço, qual que é o meu orçamento, quanto que vai custar cada viagem aproximadamente, qual que é o clima, de acordo com a minha opinião pessoal, que atividades que eu tenho para realizar em cada um dos destinos, como que provavelmente eu me sinto com relação à comida local, às opções de alimentação, e quão conveniente é, será que eu vou passar muito perrengue, tem que fazer muita conexão, será que os horários dos voos são bons para mim? Então esses são os critérios que eu estou usando e você em qualquer processo de tomada de decisão vai fazer a adaptação das mesmas coisas. Muito bom. E às vezes, para você, a questão do dinheiro, que é o custo, o orçamento, ele é alguma coisa muito importante. Então vamos colocar aqui um peso 5, de 1 a 5, tá? Peso 5. Já no oposto, mais radical, que seria a conveniência, eu vou atribuir peso 1. Por quê? Porque para mim vale mais a pena neste exemplo eu economizar dinheiro, o meu orçamento é limitado, então eu prefiro economizar dinheiro pegando um voo muito louco que faz umas conexões nos horários complicados. Às vezes eu tenho pouco tempo de conexão, então eu tenho que ir correndo para ir de um voo para pegar outro, tem o risco de eventualmente até perder o voo. Ou não, ao contrário, às vezes é um voo que eu vou chegar de manhãzinha no aeroporto de conexão, vou ficar 12 horas no aeroporto lá esperando para o meu próximo voo. Então, assim, não é um voo muito conveniente. E a conveniência, no meu caso, não tem tanta importância. Então, eu vou atribuir o peso 1. Comida, seria muito bom que a comida local fosse boa, mas eu não ligo tanto. Eu prefiro uma viagem que vai ficar mais barata do que ir para um lugar que tem coisas gastronômicas. Por quê? Porque as atividades que eu vou realizar no meu destino têm uma importância maior. Eu penso, comer comidas boas, eu prefiro comer em casa. Isso não é tão importante para mim. Então, peso 2. E as atividades, peso 3. E o clima, quão agradável o clima é, para mim é muito importante. Não quero ir para um lugar que o clima está desagradável, então peso 4. É mais ou menos assim que eu estou montando isso aqui. Então, quanto maior o peso, mais é relevante para mim, tá bom? E agora a gente vai continuar com essa nossa matriz de decisão ponderada. Você definiu qual que é a questão, para onde eu vou fazer a minha viagem. Colocou os seus destinos possíveis. Se a tua questão de decisão seria, será que eu fico no meu emprego atual ou vou para essa outra empresa A que está me convidando e tem a outra empresa B que, apesar de ainda não ter me feito o convite, talvez eu consiga encontrar um jeito de mandar um currículo para lá. Então, mesma coisa, as suas múltiplas opções você vai colocando aqui no topo. Colocou os critérios de tomada de decisão aqui. Colocou o peso. Muito bom. Agora você vai começar a preencher. Você pode usar papel e caneta, fazer com calculadora. Você vai começar a dar nota para cada um dos destinos. Então, no meu caso aqui, eu digo, olha, para mim, Roma, eu fiz o cálculo, eu vi o custo de hospedagem, eu vi o custo de avião, vai sair peso 3, vai ser nota 3, de 1 a 5, diferente de Cancún, que vai ficar um pouquinho mais caro, e Cairo vai ficar bem mais caro, porque o voo para Cairo é um voo mais complicado, então o preço é mais alto, e em Cairo eu não quero ficar num albergue, que eu poderia numa boa ficar num albergue em Roma, mas
Em Cairo, se eu for para Cairo, eu quero um hotel de uma qualidade melhor, ter um tratamento mais, para me sentir mais confortável. Então, cada um dos destinos você vai dar uma nota diferente, fazendo na tua simulação. Tá? Então, eu preenchi já antes para você ter ideia de como é que seria uma possibilidade. E isso aqui tudo é para você ter clareza no teu processo de decisão. O que eu vou ter ao final? Consegue ver? Eu acho que não vai aparecer. Será que vai aparecer a fórmula? Eu quero compartilhar a fórmula com vocês. Me dá um segundinho que eu vou olhar se a fórmula vai aparecer aqui na live. Só um segundo, pessoal. Estou olhando aqui se é a fórmula. Comentem, por favor, se vocês estão vendo a fórmula. É porque tem um leve atraso aqui. Tá aparecendo, né? Ótimo. Então, como é que eu estou fazendo aqui o meu cálculo? Eu vou pegar o preço a nota que eu dei para Roma, no caso a nota 3, que está na célula C2. E eu vou multiplicar pelo peso, ou seja, 15. E eu vou somar isso com a nota 2, multiplicado pelo peso 4 do clima, mais 8. E vou somar isso com 5 multiplicado por 3, 15. E vou somar isso com 5 multiplicado por 2, porque tem o peso 2. E vou somar isso com 3 multiplicado pelo peso 1. É isso que está sendo feito nessa fórmula. Esta célula é o total da célula 2 multiplicado pelo peso, somado com, aí eu uso os parênteses para separar cada coisa, e essa mesma fórmula proporcional, ela vai para o próximo destino, Atenas. Então é D2, por quê? Porque eu dei a nota 4 para o custo da minha viagem de Atenas multiplicado pelo peso. Peso 5, que está listado na célula B2. Tá? Então você pode ou utilizar uma planilha, da maneira que eu estou fazendo aqui, eu acho mais simples. Agora, se mesmo eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês olharem e reverem quando quiserem. Se mesmo com essa explicação acharem mais complicado, a ideia básica é, olha, 4 multiplicado pelo peso, 5, mais 3, que é a nota que você deu, multiplicado pelo peso 4, mais 5 multiplicado pelo peso 3, mais 4 multiplicado pelo peso 2. Vai fazer isso para cada um dos destinos, aí no final você vai ter uma pontuação de cada um desses destinos. Então essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês. É você utilizar a matemática para decidir algo que você está se sentindo paralisado, está sentindo uma dificuldade de seguir adiante. É um exemplo apenas. Me comentem se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, e eu vou ler depois. Então, aqui o nosso exemplo de férias é um exemplo divertido. Né? Qualquer um dos destinos fala, olha, vamos, esse aqui é para onde? Aqui é para Roma, aqui é para Miami, tudo parece gostoso. Você pode colocar isso para decidir algo que te dá um estresse maior. Futuro da sua carreira. Escolher entre diferentes apartamentos ou casa para você morar. Aquele lugar tem mais sol. Agora, esse outro, ele tem supermercado mais perto. Agora, o outro tem mais trânsito. O outro tem uma região mais perigosa. Então, você vai colocar cada um desses fatores para decidir. Escolher a escola dos seus filhos. Escolher alguma outra coisa que realmente vai fazer um impacto muito grande na sua vida, na vida de alguém importante para você. Você pode também utilizar essa planilha para decidir algo em grupo. Então imagina que você quer decidir alguma coisa na sua família, cada pessoa tem um palpite diferente. Então você pode falar, pessoal, vamos fazer cada um de nós uma planilha? Aí mostra esse vídeo, ou você explica o que você entendeu, e cada pessoa vai dando pontuação diferente. E aí você vai comparar também a pontuação de cada um dos destinos. Aqui ficou bem claro que Cancún acabou tendo um peso maior. Total, uma decisão ponderada. E eu imagino que, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Que bom que vocês... O peso é o que você dá de importância? Pergunta
Almeida Cavalcante. Exato. Olha, como eu coloquei a planilha com as fórmulas, o resultado das fórmulas, imagina que eu falo assim, não, sabe o que é? Eu estou pensando melhor agora, eu dormi, no dia seguinte acordei, estou repensando essa viagem. Nessa minha idade aqui, eu já não estou mais com pique para ficar passando perrengue, ficar correndo de lá para cá, com medo de perder voo. Quer saber? Conveniência para mim é muito melhor do que outras coisas. Então, em vez de peso 1, eu vou colocar peso 5. Olha a mudança que vai... Presta atenção aqui, olha. Vou colocar 5. Olha o Enter, ó. Ó o resultado da linha 7. Ó como vai mudar. Vou dar o Enter. Mudou bastante. Agora, Miami virou a escolha número 1. Por quê? Porque tem um voo direto aí de São Paulo para Miami, eu conheço já tenho pessoas, tudo é conveniente. Então agora mudou o peso que eu estou dando para o fator conveniência, então ficou bem mais claro que Miami agora se tornou um destino bem mais interessante. Vamos supor que eu agora digo assim, não, conveniência para mim realmente continua sendo uma coisa de baixa relevância, custo... Quer saber? Eu juntei aí um dinheiro, eu quero gastar o dinheiro, então preço não importa. Então põe aqui, ó, peso 1 para custo. E o que eu mais quero mesmo, eu quero comer umas comidas muito gostosas, eu sou um gourmet, para mim isso é muito importante. Então põe aqui comida, peso 5. Como é que ficou? Olha, Cancún está um destino interessante. Todas elas estão destinos interessantes. 54 para 53, para 54, para 56. Agora, está bem claro que Cairo se tornou um destino de menor relevância de acordo com essa mudança aqui. Tá? Então, isso, espero que isso responda a dúvida de Almeida Cavalcante. Uma crítica que alguém pode fazer, falar, isso parece robótico demais. Tá? Você vai falar, não, comida realmente é peso 2, custo continua sendo muito importante para mim, e conveniência mantém baixo, atividades, você pode colocar dois fatores com peso 5, também pode, é você que vai definir o que tem importância para você. Não precisa que esse aqui tenha peso 1, pode ser que tenha peso 2. De novo, é você. Comida e conveniência, ambos são igualmente importantes. Atividades e custos são igualmente importantes. E clima, eu não me importo tanto. Peso 3. Então, olha. Roma é o menos interessante agora. Atenas e Cairo empata mais ou menos. Cancún está ganhando e Miami está próximo. E você não vai ficar preso. Não vai falar, não, então como Cancún tem 2 pontos a mais, então eu não posso ir para Miami. Isso aqui é mais para te dar uma clareza maior. Falar, realmente, olha, eu estava meio pensando em Roma. Eu estava achando, antes de botar na planilha, que Roma seria o melhor lugar. Mas agora que eu coloquei isso aqui nos números, eu estou começando a ver um valor maior em Miami. Não, mas Cancún tem mais pontos. Mas entre Miami e Cancún, não sei, tem alguma coisa que às vezes eu não estou listando aqui nesses fatores, mas intuitivamente, aí que vem, a intuição ela é mais fácil de ser utilizada quando você tem uma tomada de decisão mais simples. Essa matriz de decisão ponderada, ela ajuda quando você tem umas coisas muito complexas. Então, mesmo que na planilha, entre Miami com 68 e Cancún com 70, Cancún está ganhando, quando eu me consulto aqui a minha intuição, eu falo assim, não, entre Miami e Cancún acho que eu vou para Miami. Então você não está preso à planilha. Tá? Então é muito bom para pessoas que criticam falando, isso é muito robótico, não quero decidir coisas com números, com planilha. É apenas uma ferramenta, gente. Pode parecer um pouquinho robótico para algumas pessoas. Quando a gente usa a planilha, a gente pensa geralmente em sei lá, o setor de contabilidade da empresa, uma tomada de decisão de negócios, não é uma coisa para decidir para onde a gente vai tirar férias. Mas é apenas para te ajudar a pensar de uma maneira diferente, principalmente quando você está sentindo dificuldade
em decidir as coisas, tá? Então, a sua intuição e esse lado mais analítico não tem que ser inimigos um do outro. Você pode trabalhar junto, uma coisa com a outra. Isso aqui não é para substituir o teu cérebro de modo algum. É para ajudar o teu cérebro a ver como se comportar no seu arsenal de ferramentas de tomada de decisão. A sua intuição, ela vai te dizer o que te parece ser o certo. Agora, essa intuição, ela fica confusa quando você tem muitas opções diante de você. Porque às vezes você esquece de levar um certo fator em consideração. Agora, quando você está com tudo bem alinhadinho na planilha, que nem eu fiz aqui, e aí ficaram as opções Cancún e Miami, com uma clareza que realmente estão chamando mais atenção, isso te ajuda a decidir. Ok? Eu vou dar uma lida mais uma vez nos comentários que vocês deixaram. Às vezes, também tem uma outra coisa interessante. Às vezes você vai montar a planilha e você vai olhar os números, você não vai ficar convencido, falar, não sei. Quer saber? Eu acho que essa história de comida, de alimentação, para mim realmente tanto faz. Eu estou em São Paulo, estou numa outra cidade, Belo Horizonte, tem vários restaurantes, tem o delivery, eu posso comer qualquer comida que eu quero, eu tenho acesso na minha cidade natal. Então esse papo de viajar para comer comidas diferentes, para mim não é relevante. Às vezes para mim é interessante amizades que eu vou fazer. Então amizades. Então você vai colocar a planilha, às vezes ela vai te mostrar que tem algum fator que você está não levando em conta. E você vai falar, olha, amizades, para eu fazer amizades locais, eu tenho que falar o idioma local. E eu acho que é muito importante, vou colocar peso 5. Agora, Roma, você vai falar, Roma, eu falo português, eu me viro, italiano eu consigo entender mais ou menos, então eu vou peso 4. Atenas, o pessoal vai falar grego, cara, mesmo que eles sejam muito amistosos e tal, não vai rolar, peso 1, vou dar nota 1. Miami, o inglês, eu dou uma arranhada, nota 3, tá bom, vou manter 3. Cairo, Cairo não vai dar. O pessoal fala árabe, não vou conseguir. Então peso, vou dar nota 1 e peso 5. E Cancún, eu acho que o pessoal vai falar um pouquinho de inglês e também espanhol, que eu dou uma arranhada, então também coloco nota 4. Então, às vezes, o próprio processo de você fazer a planilha, você vai notar que na tua primeira rodada, às vezes os critérios que você colocou e o peso que você atribuiu precisam de um pensamento novo. Então isso aí também você vai realizar uma clareza maior no teu pensamento. Então no final das contas, tá, já amarrando, é isso que eu queria passar para vocês, é para você decidir com uma confiança maior, com mais critério, sabendo explicar o motivo pelo qual você está decidindo algo, porque você está dando nome aos bois. Você está dizendo, olha, de acordo com os meus critérios, o que eu acho que é importante, é assim, assim, assado, então vai fazer mais sentido tal caminho ou outro. Então aqui com a minha revisão, Cancún acabou se tornando um destino bastante interessante, que às vezes podia ser, antes de fazer a planilha, um destino que eu não estava levando em conta. Gente, isso tudo é direcionar foco, tá? E para vocês que têm interesse em como ter uma clareza maior, na maneira de pensar, como não perder tempo com coisas que são irrelevantes, visitem o link que eu vou digitar aqui para vocês, arata.se/curso foco.